queridos, a paz de Cristo a todos e a todas, que Deus possa abençoar você e a sua casa. Vamos falar hoje sobre os mandamentos, o dom do Espírito Santo. Mas antes, eu quero dizer que nós começamos a falar ontem sobre a catequese dos 10 mandamentos e como essa catequese influencia no nosso discernimento espiritual e na nossa obra, na obra redentora de Cristo Jesus. A partir da página 341, desculpa, eu perdi aqui, mas nós falamos ontem sobre o princípio dos 10 mandamentos. Nós vamos explorar cada um deles na nossa websérie, no módulo de mandamentos do curso de Teologia 2. É um módulo compartilhado entre os dois cursos que vai te ajudar a entender o que é os mandamentos, como a bênção de Cristo está sobre aqueles que guardam esses mandamentos. Eu não sou católico, mas o catecismo, ele traz uma grande apresentação aqui, eu achei. Catecismo número capítulo da vida de Cristo, seus mandamentos, no capítulo 1 desse capítulo, né, na segunda sessão do catecismo, que é os 10 mandamentos, no capítulo 1º, artigo 1º, nós vamos ver o primeiro mandamento. Então, eu recomendo que você esteja aqui amanhã para falarmos sobre isso. Hoje eu preparei uma outra aula para nós, que é os dons do Espírito Santo. E o que é o Espírito Santo? Bom, ontem nós falamos sobre a oração. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, certo? Pai, Filho e Espírito Santo. Vou dar só uma revisada aqui com vocês. No capítulo 7, página 31, para depois a gente passar sobre o Espírito, os dons. Então, quem é o Espírito Santo?
Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade Divina. Nós vimos uma definição de quem ele é nessa aula. E com o Espírito Santo nós vimos que ele foi um mensageiro enviado. Não deixa cair, gente, tá muito boa essa aula. Boa tarde a todos. O Espírito Santo, então, a primeira aparição dele foi Adão e Eva. E ele, na dispensação do Antigo Testamento, ele agia pela igreja, pelo povo de Deus, certo? Por Israel. Então ele estava sob Israel, tá? Na dispensação da graça, ou seja, após a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo agora é enviado à igreja. Só que diferente de Israel, que o Espírito agia sobre Israel, agora ele age dentro da igreja, ou seja, dentro dos filhos. Antes ele agia sobre os filhos. Hoje ele age dentro dos filhos. Conseguiram entender a diferença? E lá em Adão e Eva, o Espírito Santo, ele foi enviado a eles, e pelo poder do Espírito Santo, o livro de Moisés, ele diz assim, abre aspas, Moisés 5:10, abre aspas, e começou a profetizar concernente a todas as famílias da terra, dizendo, bendito seja o nome de Deus, pois devido à minha transição, meus olhos estão abertos, e nesta vida terei alegria, e novamente na carne verei a Deus. Ainda no verso 11 ele continua, Eva, isso foi Adão que disse, agora Eva diz, se não fosse por causa das nossas transições, jamais teríamos sido só semente, e jamais teríamos conhecido bem e mal, e a alegria da nossa redenção e a vida eterna que Deus concede a todos os obedientes, fecha aspas. Então, por meio do Espírito Santo, a verdade de Deus é embutida em nós. E nós podemos conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isto é o que o Espírito capacita-nos a fazer. Amém? Também nós vimos que o Espírito Santo, como terceiro membro da Trindade, ele possui atributos, né? Nós vamos falar mais sobre isso e vimos a missão do Espírito Santo. Então, rapidamente, o Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele faz parte do Deus Trino. Ele é nosso amigo, conselheiro,
ele é aquele que nos traz a paz. Mas então agora vamos ver um pouco sobre os dons do Espírito Santo, tá? Então, no capítulo 7, esse capítulo que falamos, nós vimos quem ele é, nós vimos que ele é um personagem de espírito. O Espírito Santo ele é dado por nós, ele habita em nós, porque é diferente do Pai e do Filho. Ele não possui um corpo de carne e ossos, mas ele habita em nós e sua principal missão é habitar em nós e prestar testemunho do Pai e do Filho, bem como de toda a verdade. Então ele é um testemunhador. Por quê? Porque o Espírito Santo ele vai nos ajudar a entender os propósitos, a vontade e a doutrina de Deus. Também o Espírito Santo tem o papel de purificar o nosso coração de tal forma que nós perdamos a vontade, isto é, nós negamos o sonho de praticar o mal. Quando Adão e Eva caíram, eles perderam a capacidade total de fazer o bem. Ah, mas nós fazemos o bem, sim, mas nós só realizamos o bem porque Deus em Cristo nos capacita e porque o Espírito Santo habita em nós. Agora, o Espírito Santo ele também purifica o nosso coração, não sai para fazer para nos purificar. Então, existe uma diferença, e agora eu vou iniciar a aula de hoje, entre o Espírito Santo e o dom do Espírito Santo. São coisas semelhantes, mas não são coisas iguais. O Espírito Santo é pessoa, nós vimos isso. Agora, o dom do Espírito Santo é algo que nós recebemos de Deus como presente. Então, vamos tentar distinguir aqui agora. Deixa eu só fazer uma coisa. Aí, vamos tentar distinguir o que é o Espírito Santo e o que é o dom do Espírito Santo. Deixa eu dar um dado histórico aqui para vocês. Geralmente, não sempre, mas geralmente
as igrejas não enfatizam muito essa diferença, sabe? Porque é uma diferença muito tênue entre o que é o Espírito Santo e o que é o dom do Espírito Santo. Então, para ficar bem claro, vou resumir em uma frase. O Espírito Santo é a pessoa, é Deus, certo? O Espírito Santo eu sei que o nosso amigo. O dom do Espírito Santo agora o dom. O dom é o privilégio que Deus dá às pessoas de colocarem e exercerem a fé em Jesus Cristo e possam trilhar o caminho do convênio para receber a orientação e inspiração contínua do Espírito Santo. Então vamos lá. O dom do Espírito Santo é a companhia constante do Espírito Santo. Eu posso ter o Espírito Santo, mas eu posso não ter o dom, ou seja, eu não tenho ele constante na minha vida. Por quê? Porque quando eu procuro as práticas do mundo e não as práticas de Deus, eu estou negando o Espírito que eu recebi. Então, o dom do Espírito só permanece comigo se eu permanecer na vontade de Deus, se eu continuar a trilhar o Evangelho do Espírito Santo. Eu vou dar um outro dado aqui, somente histórico, tá? Eu até concordo com ele, mas você pode concordar ou não, porque isso aqui não é infalível, tá? Joseph Smith, um líder mormon, ele disse que queremos que o Espírito Santo, que queremos no dom do Espírito Santo e que atualmente desfrutamos dele tão amplamente como no tempo dos primeiros apóstolos. Então, nós queremos que por meio desse dom é possível que nós sejamos capacitados a fazer a vontade de Deus, a participar dos seus convênios sagrados. É o Espírito que nos capacita a saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o presidente, ele disse o seguinte: temos nesse dom em toda a sua plenitude, seu poder, sua majestade e glória. Ou seja, quando nós recebemos o dom do Espírito Santo, é porque nós temos a capacidade, não por nós mesmos, mas nós recebemos essa capacidade de sermos chamados filhos de Deus, certo? Então, os filhos de Deus herdam a capacidade
capacidade de ouvir mais atentamente a voz de Deus. E essa constância de ouvir a voz de Deus, ou seja, ouvir a voz de Deus continuamente, isto é, praticamente todos os dias, isto é o dom, certo? Isto é o dom do Espírito. Diferente do que diz a Igreja Mórmon, eu creio que todas as pessoas que são batizadas, que são lavadas e remidas no sangue do Cordeiro, têm tanto o Espírito Santo quanto o dom do Espírito Santo. Aqui no manual diz o seguinte: uma pessoa pode ser guiada temporariamente pelo Espírito Santo sem receber o dom. E aí eu vou falar com vocês, eu vou citar aqui uma passagem que fala sobre isso. Doutrina e Convênio 130. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Não saia, por gentileza. Doutrina e Convênios 130. Eu vou mostrar para vocês o que é o dom do Espírito Santo. Doutrina e Convênio, seção 130, diz o seguinte, do número 20, diz assim: um homem esse pode descer sobre ele e não permanecer com ele. Eu creio nisso, porém, a gente precisa fazer um adendo. Quem recebe o Espírito Santo, essa pessoa, ela foi remida no sangue do Cordeiro. E como um bom calvinista, eu digo que quem salva não é a pessoa, mas é Deus. Ou seja, Deus os escolheu de livre e espontânea vontade, de não viu nada de bom em nós. Ou seja, quando eu digo que Deus manda o Espírito Santo e depois, de acordo com os atos da pessoa, pode retirar o Espírito Santo, eu estou dizendo entre linhas que Deus errou. Porque se Deus manda o Espírito Santo e depois, por causa dos atos humanos, ele retira, então não foi Deus que deu. Ou foi Deus que deu, mas pelo mérito daquela pessoa. Não mesmo. O Espírito Santo é dado por graça. Ou seja, Deus os predestinou para o Espírito Santo e essa bênção é dada por intermédio por Deus
a seus filhos. Irmãos, Deus ele não viu nada de bom em nós. Então, quando ele concede o dom, é porque ele é por sua livre e espontânea vontade, para o seu livre e espontâneo propósito. Agora, no livro de Atos, nós lemos em Atos 10 que Cornélio, que era um cidadão romano, ele recebeu a inspiração do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo é quem testifica a veracidade do Evangelho. Os mormons vão dizer que ele dá inspiração, mas eles podem não obter o Espírito, não mesmo. Uma pessoa que recebe a inspiração do Espírito Santo e aceita pela vontade de Deus, esta pessoa automaticamente, quando ela é convertida, ela recebe no mesmo instante tanto o Espírito Santo quanto o dom do Espírito Santo. É claro que uma pessoa então qual a diferença do Espírito para o dom? É que em alguma fase da vida o dom do Espírito Santo pode se apagar, a chama pode apagar-se. Agora o Espírito Santo está com ela, certo? Eu digo então que o Espírito Santo é o que Deus dá pela sua soberana vontade de dar, e nós não fazemos nada por isso. O dom do Espírito Santo, então, é a chama acesa, certo? Então, eu posso receber tanto o Espírito quanto o dom, e eu posso um dia perder o dom, mas nunca perder o Espírito. Agora, esse dom que eu posso perder, Deus é que vai retirar ou não. Agora, Ele nunca irá retirar o Espírito Santo de uma pessoa que foi verdadeiramente, genuinamente, completamente convertida. Amém? Então, vamos falar um pouco sobre como receber esse dom. O que nós precisamos fazer, então, para ter manhã? O que precisamos fazer, então, para obter a companhia constante, ou seja, o dom do Espírito Santo, né? O dom do Espírito Santo é dado, então, para aquelas pessoas fiéis, ou seja, aquelas pessoas que estão trilhando o caminho do convênio. Então, para mim ter o dom e manter esse dom, o que é necessário eu fazer? É necessário que eu tenha as disciplinas espirituais, isto é, oração, leitura e estudo bíblico, jejum, ajuda aos necessitados, auxílio na igreja,
quebrantamento diante de Deus. Principalmente 3 coisas: oração, jejum e quebrantamento diante de Deus. Estas 3 coisas mantêm o dom do Espírito Santo vivo dentro de mim. Amém? Agora, toda pessoa que é digna, isto é, que está vivendo os padrões elevados de Deus dentro da sua pecaminosidade, mas que está esforçando-se para viver sobre em santidade, esta pessoa, quando autorizado, ela pode conceder o Espírito Santo a alguém. Mas isso é raras vezes que acontece. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que coloca-se sobre as pessoas, coloca-se a si mesmo na vida dessa pessoa. Não é um homem que precisa passar o Espírito Santo para outro. Isso pode acontecer, como no livro de Atos. Pedro orou e todo aquele povo foi cheio do Espírito. Mas não é sempre assim que acontece. Quer ver um exemplo disso que pode ocorrer dessa forma? Eu vou ler rapidamente Atos capítulo 2. Gente, lembrando que a gente vai ficar um bom tempo aqui, então se você quiser, fique. Atos capítulo 2 diz assim: E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, ou seja, o Espírito Santo veio e pousou sobre eles. Não é que Pedro mandou o Espírito, não. Talvez Pedro orou com eles, mas aqui diz que foi o Espírito Santo que pousou sobre eles. Então, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, quando o Espírito Santo vem, é ele que entra nas pessoas. Não é um ato de um humano para outro humano. O Espírito Santo não se sujeita a alguém impor as mãos para que outra pessoa receba. Creio que ele também trabalha dessa forma. É possível que alguém receba o Espírito Santo por meio de uma imposição de mãos. Eu creio nisso. Agora, isso não é o ordinário, isso é o extraordinário. Ordinário no sentido de comum, não no sentido de valor, porque de qualquer forma é extraordinário. Mas permita-me dizer ordinário no sentido de ação. O ordinário é que Jesus batiza. Por si só, não precisa impor mãos. O extraordinário pode ter ação, pode ter
imposição de mãos, mas sendo com imposição ou sem imposição de mãos, o Espírito Santo está batizando aquela pessoa. Amém? Nós vemos também aqui em Atos 17, eu achei que era Atos 17, mas... não sei, perdi aqui. Mas tem uma outra passagem no livro de Atos, além de Atos 2, que acontece algo semelhante do que aconteceu no evento de Atos 2. Eles oraram e o Espírito Santo veio sobre eles. Agora, então, nós falamos sobre reconhecer o dom e ganhar. Só mandando aqui, para nós ganharmos, recebemos a ajuda do Espírito Santo. Detalhe que antes de falar isso, é possível que o Espírito haja sem ninguém fazer nada? Claro que é, eu creio, porque ele não precisa de qualquer pessoa, ele é suficiente. Agora, geralmente, ele atua nos filhos da obediência, isto é, ele atua naqueles que são fiéis a ele. Não pense que eu vou viver a minha vida em pecado e porque o Espírito Santo usa quem ele quer, que ele sempre vai usar o pecador. Não vai. Ele pode usar o pecador? Pode. Todos somos. Mas estou falando aquele que vive na prática do pecado. Ele pode usar esse? Pode. Aqui ninguém limita a atuação de Deus. Agora, isso não é o ordinário, isso é o extraordinário. Porque o ordinário, ele usa ordinário no sentido de comum, não ordinário no sentido de desmerecimento. O ordinário, ele utilizasse dos filhos fiéis. Amém? Agora, como nós reconhecemos a influência do Espírito Santo? Eu quero ler uma passagem do Antigo Testamento para vocês saberem que não é somente não é apenas no Novo Testamento que o Espírito age. O Espírito também agia no Antigo Testamento. É o que eu falei no início do vídeo. No Antigo Testamento, o Espírito estava sobre o povo de Deus, ou seja, estava ao redor. No Novo Testamento, ou seja, na era apostólica da igreja,
na era da igreja, tanto na era apostólica quanto na era atual, o Espírito está dentro de nós. Então, é essa a diferença. Mas os dois eram o Espírito. Em 1 Reis 19, nos versículos de 9 a 12, é narrado como o Espírito agiu naquele tempo. Veremos o que diz o texto. 1 Reis 19, do 9 ao 12, diz assim: E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Tá falando de Elias aqui, tá? E eis que a palavra do Senhor veio sobre ele e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu convênio, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei e buscaram a minha vida para não tratarem. Aqui Elias, ele achava que ele estava sozinho. Tanto é que aqui conta a história aqui é esse texto mesmo, é a história da narração da depressão de Elias. Depois a gente tem uma série aqui que fala sobre sofrimento, depois a gente vai voltar nesse texto e analisar sobre essa ótica, o texto de 1 Reis 19. Mas olha o que o Senhor diz a Elias. E ele lhe disse, isso é o Senhor dizendo a Elias. E ele lhe disse: Sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. Eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto, e depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Vou ler até o 14. E sucedeu que ouvindo a Elias, envolveu seu rosto no seu manto e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio sobre ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram teu convênio, derrubaram teus altares e mataram seus profetas à espada. E só eu fiquei, buscaram a minha vida para me tirar. E o Senhor lhe disse: Vá, retorne seu caminho para desonrar em Damasco, e vai ungir onde Rezarel, rei da Síria. Aqui o texto continua e diz que
Elias achava que estava só, mas não. O Espírito Santo disse que ainda havia muitos que não haviam sido dados. E o Espírito, a história depois é outra, mas o Espírito consolou a Elias, certo? Ou seja, é importante, presidente, e aqui nós temos outras passagens que falam sobre esse recebimento do Espírito, tanto no livro de Lameu quanto em Doutrina e Convênios. Mas o presidente Bodyquepec, ele falou, abre aspas, o Espírito Santo fala com uma voz que sentimos mais do que ouvimos. Quando falamos de ouvir os sussurros do Espírito, em geral, descrevemos uma inspiração espiritual, dizendo, sentir que ele prossegue. A voz fala mansamente, inspirando-me em relação ao que fazer ou dizer. Ou pede para divertir-nos e alertar. Querido, eu acho que a minha família vai sair e eu queria ficar aqui, mas eu não vou poder. Só para concluir, eu quero dizer que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele é o nosso amigo, ele é o nosso conselheiro. E o dom do Espírito é essa capacidade espiritual que nós temos de lá dentro do nosso ser sentir, ouvir, receber inspiração de Deus. Ele nos ajuda, Paulo diz, o mesmo Espírito nos assiste em nossa fraqueza. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele capacita-nos a ouvir a voz do Senhor, certo? Meus queridos, eu vou ter que ir agora. A tua guarda tua pergunta, anota aí que amanhã eu respondo. Eu tenho que ir agora, mas a aula que vem a gente vai terminar aqui. Só para concluir, um dos maiores dons do Espírito Santo é o que Deus nos concedeu. Por intermédio desse dom, podemos saber que ele vive, que Jesus Cristo é o Cristo e que ele vive nessa última dispensação, que a igreja dele está aqui. Então, para concluir, o maior dom, um dos maiores dons do Espírito é entender isso. Que Deus abençoe todos. Eu queria ficar mais, mas hoje à noite eu vou continuar a falar sobre a minha experiência e a depressão. Então hoje pois é, tu desculpa dizer, mas em vez de ficar rolando aqui no chat, prestem atenção na aula, gente. Isso aqui é tanto uma aula quanto uma apelação. Então, prestem atenção, certo?
Senhor, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Abençoe, Senhor, cada um de nós, perdoe nossos pecados e que possamos cada dia mais ouvir o sussurro do Teu Espírito e receber o dom do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo. Amém. Tudo bem. Eu vou ter que ir agora, mas voltamos hoje à noite, certo? Hoje à noite teremos uma live de quase 1h30, tá? Que Deus abençoe. Amém.